Irmãos queridos, bom, hoje eu venho falar de um assunto que está assolando o nosso mundo, né? Essa epidemia, essa pandemia que está nos preocupando muito, preocupando o mundo todo. A minha maior preocupação, meus irmãos, é o que acontece em Mateus 24. Mateus 24, a partir do versículo 37, diz assim: A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. O que aconteceu no tempo de Noé? A vinda do Filho do Homem vai acontecer aquilo que aconteceu na época de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia que Noé entrou na barca. Porém não sabia o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu vejo sim muitas pessoas se preocupando, irmãos, em questão em comprar álcool em gel para passar a mão, lavar as mãos, né? A preocupação de achar uma cura para essa doença, né? Esse Covid-19, conhecido como coronavírus. Vejo sim a preocupação das pessoas e não está errado, está certíssimo. Temos que nos preocupar sim muito mais hoje do que algumas semanas atrás, pelo menos aqui no Brasil. Mas a minha preocupação maior é, meus irmãos, será que nós estamos nos preocupando com aquilo que está escrito em Mateus 24? Porque aqui em Lucas, olha só, aqui em Lucas 21, a partir do versículo 10 diz assim: E continuou: Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará outro, e em vários lugares haverá grandes tremores de terra, faltas de alimento e epidemias. Então eu fico pensando, bom, isso aqui foi o que Jesus contou para os discípulos, né? Os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram: Senhor, o que vai acontecer, né, quando o Senhor estiver voltando? E Jesus deu várias coisas aqui em Mateus 24, Lucas 21, né, que fala a mesma coisa, de formas diferentes. E Jesus falou que nos finais dos tempos aconteceria epidemias. Bom, sabemos que já aconteceram algumas epidemias alguns anos atrás, e nós estamos de novo numa pandemia, pelo menos na minha geração, irmãos. Eu nunca vi algo acontecer como está acontecendo na minha geração, nunca vi. E creio que na época do meu pai também, acho que ele nunca viu algo desse tipo acontecendo. O que me vem à mente é aquilo que Jesus fala, né? Que seria como as dores de um parto, os finais dos tempos. Nós sabemos que quando uma mulher está grávida, para ela ter filhos, né, para ela, a hora que vai chegando o momento dela ter o filhinho dela, as dores vão aumentando. E eu creio de verdade que essa dor, né, já está aumentando. Essas dores de partos estão aumentando. Porque o que eu quero dizer? Antigamente já aconteceu algumas epidemias e tal. Mas na minha geração eu nunca vi algo acontecer como está acontecendo. Então assim, as coisas vão piorar daqui para frente. Não estou querendo alarmar ninguém, irmãos. Eu estou querendo mostrar aquilo que a Bíblia declara. Nós, daqui para frente, vamos sofrer cada vez mais. Muitas coisas vão piorar. Mas a grande pergunta de tudo isso é: o que nós estamos fazendo para receber Jesus? Será que nós estamos nos preocupando com o lado espiritual?
Porque, torno a dizer, vejo muitas pessoas se preocupando com a cura, se preocupando em lavar as mãos, se preocupando em comprar álcool em gel, que não está errado, está certíssimo. Mas e o meu lado espiritual? Será que eu estou preocupando com o meu lado espiritual? Será que eu estou arrumando a bagunça da minha casa, a bagunça espiritual? Será que eu estou colocando a minha vida em ordem? Será que eu realmente estou me debruçando mais aos pés de Cristo e pedindo a Ele para que me mostre o que eu estou fazendo de errado, para que eu possa melhorar, para que eu possa pedir perdão, para que eu possa ser um cristão genuíno, um cristão verdadeiro? Irmãos, Jesus está voltando a essa terra. Sim. As coisas estão acontecendo, os sinais estão aí. Nós precisamos nos voltar mais para Deus. De verdade, eu fico vendo as coisas acontecendo e eu vou vendo, né, os detalhes das coisas. Talvez Deus esteja dando uma chance para nós, para que nós possamos nos voltar para Ele. Não sei se vocês estão vendo, no meu WhatsApp estou recebendo muito as pessoas mandando mensagem vídeo para nós nos reunirmos para orar. Olha que coisa linda! Tudo que nós precisamos, tudo que um cristão precisa ser, é orar, é clamar a Deus, é ler a sua palavra e saber o que está escrito. Saber de fato o que esse livro tem para nós. Esses dias recebi uma mensagem da Cláudia Raia, né? O povo vai mandando e chegou a mim. Ela clamando as pessoas para orar. Irmãos, talvez isso seja um sinal para nós. Jesus está voltando e Ele está dando chance para as pessoas se redimirem, para as pessoas olhar mais para Ele, para as pessoas deixarem as coisas desse mundo e olhar mais para o céu, clamar mais o nome de Jesus. Hoje, na correria do dia a dia, irmãos, eu não sei se vocês percebem isso, mas nós não temos mais tempo para nada. A gente não tem tempo de orar, a gente não tem tempo de ler a Bíblia, a gente não tem tempo de, sabe, de nada. De nada. E quando a gente tem, é rapidinho. A gente faz as coisas rapidinhos. Irmãos, eu acho que chegou a hora da gente aproveitar esse tempo que estamos vivendo para estudar mais a Bíblia, para orar mais, para clamar mais a Deus, para nos reunirmos em oração nas nossas casas, nos unirmos para orar. A gente precisa clamar mais a Deus. A gente não tinha tempo para nada, hoje a gente tem. A questão é, será que eu estou pegando esse tempo para fazer tudo isso? Ou será que eu estou pegando esse tempo e vivendo como na época de Noé? As coisas estão acontecendo, eu estou assistindo televisão o dia inteiro, eu estou comendo todo tipo de porcaria, porque já que eu estou em casa, não estou fazendo nada, automaticamente a gente come mesmo, mas eu estou comendo só porcaria, não estou jejuando, não estou buscando mais a Deus. Como será que está a nossa vida, irmãos? A nossa vida espiritual. Olha o que diz aqui em Lucas mesmo 21, a partir do versículo 29. Jesus dizendo: em seguida Jesus fez esta comparação. Veja o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Quando estiver acontecendo essas coisas, e não é só isso, tá, irmãos? Tem muitas coisas acontecendo que a Bíblia declara. Isso é só uma delas.
quando essas coisas estiverem acontecendo, saiba que o reino de Deus está próximo. Jesus está voltando. Nós iremos entrar numa crise mundial, irmãos. Isso é profético. Sabemos que isso é profecia também. A irmã White, no seu livro Eventos Finais, ela nos deu alguma luz do que irá acontecer nos finais dos tempos. E aqui diz, deixa eu ler algumas coisas aqui. Diz assim: o tempo de angústia, que há de aumentar até o fim, está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Angústia qual nunca houve, desde que houve nação, está bem diante de nós. E nos comportamos como as virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus nos tome em seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação. O mundo cada vez mais perverso. Em breve surgirá grande desordem entre as nações. Desordem que não terminará até que Jesus venha. Eu fico pensando nessa desordem aqui. Será que não pode ser a crise mundial? Porque, irmãos, o mundo está parado. Imagina o que vai acontecer se isso continuar. 1 mês, 2 meses. A gente não sabe aonde isso vai parar. Mas sabemos que uma crise virá. Está para chegar. Estamos no começo do tempo de angústia. E diante de nós estão preocupações com as quais sequer sonhamos. Estamos no início da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamentos de sangue. Tem várias coisas aqui, mas o que eu quero dizer, mostrar aqui é: tudo está acontecendo, irmãos, e nós estamos dormindo, como as virgens, as 10 virgens, que fala ali em Mateus 25. Até quando? Até quando nós vamos ficar dormindo, irmãos? Até quando nós vamos ficar assistindo televisão o dia inteiro? Ouvindo músicas o dia inteiro, músicas do mundo? Até quando nós vamos ficar dormindo? Até quando nós vamos viver como na época de Noé? Os sinais estão aí, irmãos. Os sinais estão aí. Basta a gente acordar. Só para terminar, gostaria de ler aqui, ó. Os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como terrível surpresa. Talvez seja essa a crise mundial. E essa preparação deve ser feita por meio de dedicado estudo da palavra de Deus e pelo viver em conformidade com seus preceitos. Estudar a Bíblia e viver aquilo que a Bíblia está nos mostrando. Ninguém a não ser os que fortaleceram a mente com as verdades da Bíblia poderá resistir no último grande conflito. Ninguém vai resistir ao último conflito se nós não estivermos nos fortalecendo nas promessas da Bíblia, nos estudos diários da Palavra de Deus. Apenas os que forem dedicados estudantes das Escrituras e receberem o amor à verdade estarão protegidos dos poderosos enganos que dominam o mundo. Então apenas os estudantes da Palavra de Deus, os dedicados, os que estudam mesmo a Palavra de Deus, esses estarão protegidos dos enganos que ainda virão.
Nosso povo precisa compreender a palavra de Deus. Muitos carecem de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade revelada que os habilitará para o que há de vir sobre a terra e os impedirá de ser desviados por algum vento de doutrina. Precisamos conhecer mais, irmãos, a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos estudar. Irmãos, eu creio assim, a brincadeira já acabou. Eu acho que já acabou a gente parar de brincar de ser cristão. Porque Satanás não está brincando de ser Satanás, irmãos. A gente precisa nos voltar para Deus, para o que a Bíblia nos fala. Se a Bíblia fala, meu filho, não faça isso, não faça. Se a Bíblia fala, meu filho, vai por aqui, faça isso que vai dar certo, vai e faça. Não é fácil, irmão, ser cristão no mundo de hoje, não é. Mas a gente precisa se esforçar para ser, entende? Fazendo o quê? Lendo a Bíblia, fazendo oração, clamando a Deus, pedindo discernimento, sabedoria ao Senhor Jesus. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Não se desespere, mas se volte a Deus. Não se desespere, mas se volte aos estudos da palavra de Deus. Não se desespere, não tenha medo de tudo que está acontecendo, porque a Bíblia promete para nós, Deus vai proteger o seu povo. Deus vai proteger o seu povo. Então a gente não precisa ficar com medo, desesperado, Deus vai prover tudo aquilo que a gente necessita, mas precisamos estar ao lado dele. Precisamos ser o seu povo. Precisamos acordar e fazer aquilo que ele nos pede. É assim que somos o povo de Deus. Apocalipse fala, né? Lá em Apocalipse, deixa eu achar aqui rapidinho, Apocalipse 14:12 diz: isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Obediência. É assim que nós vamos estar ao lado de Deus. Crer em Jesus e ser obediente aos seus mandamentos. Esse é o caminho. O último texto que eu gostaria de ler aqui em Lucas 21, versículo 28, diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, fique firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Amém, meus irmãos. Amém. Jesus está voltando a essa terra. E nós precisamos nos preparar. Esse é o meu pedido a vocês. Se preparem. Não brinque com a sua salvação. Não brinque. Se prepare. Porque o nosso Senhor Jesus está voltando. Que Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor.